Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, sejam bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, essa é a maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. No momento em que eu lanço esse vídeo na plataforma, nós somos mais de 48 mil pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para discutir algo sobre estratégia para os concursos de procuradoria a partir de uma coisa que muito me perguntam. As pessoas que querem começar a estudar para a procuradoria ou estão ali estudando para a procuradoria, normalmente perguntam assim: professor, quantas questões eu tenho que acertar na prova objetiva para ir para a segunda fase em um concurso da advocacia pública? Ou seja, quantas questões eu tenho que estar acertando na média das minhas questões feitas, nas minhas revisões, nos meus estudos, para me considerar apto a disputar efetivamente um lugar na segunda fase nos concursos da advocacia pública? Essa é uma pergunta muito interessante. Normalmente eu digo que depende da quantidade de pessoas que vão para a segunda fase, então vai depender do edital, e depende também da dificuldade da prova. Mas é possível saber de antemão, analisando inclusive as últimas 5 procuradorias que nós tivemos em 2021, eu tirei da análise a PGR Rio Grande do Sul que nós tivemos em 2021, porque lá nós tivemos questões de língua portuguesa, então não interessa efetivamente para o padrão, a média que nós vamos estabelecer agora. Bom, os cortes até agora, nós temos a seguinte situação. Ó. Paraíba, o corte do último aprovado para a prova subjetiva foi 88 pontos na prova. Em Alagoas, o corte do último aprovado na objetiva, que fez a subjetiva, foi 79. Ceará, 66. Mato Grosso do Sul, 78, a nota do último que foi da objetiva para a subjetiva, e Goiás 75. Você tem aqui os cortes. Sendo que esses cortes apresentados dessa forma aqui, eles não nos dão a exata noção do corte real. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que passaram da prova objetiva para a prova subjetiva em cada um desses editais é uma quantidade diferente. Cada edital estabelece exatamente a quantidade de pessoas que vão para a segunda fase no concurso. Alguns editais prevêem 150 pessoas, outros 300, outros 100, outros 90, outros 200. Então, o corte aqui, individualmente analisado, ele diz exatamente como foi a prova. Mas se você está atrás de uma média, esses números eles não são tão reais, porque a quantidade de pessoas que sai da prova objetiva para a prova subjetiva em cada um desses editais é diferente. Então, nós vamos analisar exatamente para vermos como isso se daria em termos de média. Antes, eu preciso te mostrar como foi a configuração da prova objetiva de cada uma dessas procuradorias. Paraíba, você teve núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão, só com ambiental. Todo mundo sabe que eu nomeio núcleo duro as disciplinas mais importantes da advocacia pública: constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Segundo escalão, eu nomeio civil, empresarial, trabalho e processo trabalho. E o terceiro escalão vai variando de acordo com o edital. Na Paraíba, núcleo duro, 80% das questões objetivas da prova foram do núcleo duro. Segundo escalão, 15%. E terceiro escalão, apenas 5%. E no terceiro escalão você tinha apenas ambiental. Praticamente, a prova da Paraíba foi um somatório do núcleo duro mais segundo escalão, que é o que todo mundo que se prepara e passa para os concursos da advocacia pública estuda primeiro. Então, a prova da Paraíba também teve muito tempo entre a publicação do edital e a feitura da prova, razão pela qual as pessoas que estavam preparadas aqui no núcleo duro e no segundo escalão tiveram aí um tempo razoável para revisar núcleo duro segundo escalão e estudar ambiental. Por isso, o corte da Paraíba foi tão alto e a nota do primeiro colocado na prova objetiva foi tão alta. Isso explica as razões pelas quais o concurso da Paraíba é um concurso fora do comum, fora do padrão. Já expliquei isso aqui no canal, estou apenas pincelando. Alagoas teve 55% das questões objetivas no núcleo duro, 21% no segundo escalão, 24% no terceiro escalão, e o terceiro escalão caiu ambiental e previdenciário. A prova de Alagoas teve uma quantidade de questões dentro do núcleo duro razoável. O núcleo duro normalmente é responsável de 50, 45, 50 a 80% das provas objetivas dos concursos da advocacia pública.
O segundo escalão, número razoável, o terceiro escalão também. Normalmente, o terceiro escalão tem um percentual menor do que o segundo escalão nas provas objetivas da advocacia pública. Aqui em Alagoas, houve uma valorização maior de ambiental e previdenciário em relação ao segundo escalão. Tudo bem, sem problema, mas dentro do normal. Aí veio a prova do Ceará. A prova do Ceará, assim como a prova da Paraíba, é uma prova fora da curva, fora do padrão. Por quê? Porque o organizador meteu lá 20 questões de penal e processo penal, que são questões do terceiro escalão. Então a configuração da prova do Ceará, em relação ao que normalmente acontece nas provas da advocacia pública, ficou totalmente diferenciada, porque você teve apenas 44% do núcleo duro, abaixo do normal, segundo escalão 24%, o que pode ser considerado normal, mas terceiro escalão 32%. 32% do terceiro escalão, porque, repito, o examinador meteu lá 20 questões de penal e processo penal. Então, a prova do Ceará foi numa configuração que nós não estamos acostumados para a advocacia pública, e a prova da Paraíba, de certa forma, também, porque é muito raro e difícil um terceiro escalão somente com ambiental. Aí veio Mato Grosso do Sul, e todas essas 4 primeiras procuradorias são CESP. Mato Grosso do Sul reestabeleceu, portanto, a ordem do que nós costumamos observar nas provas da advocacia pública em relação à divisão núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão. O núcleo duro no CESP, Mato Grosso do Sul, 74%, segundo escalão, 18%, terceiro escalão, 8%. Perceba aqui que o que aconteceu em Alagoas se tirou um pouco do núcleo duro para se valorizar o terceiro escalão, mantendo uma média razoável no segundo escalão. No CESP, Ceará, nós tivemos um esquecimento do núcleo duro e uma supervalorização do terceiro escalão, mantendo aí um segundo escalão numa média razoável, e Mato Grosso do Sul voltou à normalidade do que nós enfrentamos nos concursos da advocacia pública, que é um núcleo duro recheado de questões na prova objetiva, segundo escalão vindo logo em seguida e terceiro escalão com poucas questões, mas com questões extremamente importantes para passar da prova objetiva para a prova subjetiva. Então essas 4 primeiras procuradorias aqui foram CESP, perceba que PB foi fora da curva, Ceará foi fora da curva, Alagoas foi normal e Mato Grosso do Sul foi o que nós estamos definitivamente acostumados em provas CESP e também FCC dos concursos da advocacia pública. Tanto é que Goiás, FCC, o núcleo duro foi o mesmo percentual do núcleo duro do CESP Mato Grosso do Sul. O segundo escalão foi quase a mesma coisa, 18% para o CESP, Mato Grosso do Sul, 16% para a FCC, Goiás, e o terceiro escalão, 8% no terceiro escalão Mato Grosso do Sul CESP e 10% terceiro escalão Goiás, Fundação Carlos Chagas. Nós tivemos aqui um terceiro escalão também, ambiental e previdenciário, para as 2 provas, Mato Grosso do Sul e Goiás. A diferença da prova de Goiás aqui foi uma incidência muito grande de lei local e uma prova melhor elaborada em relação às últimas provas do CESP. Então Goiás foi uma prova mais difícil em termos de conhecimento jurídico exigido por aqueles que querem passar nos concursos da advocacia pública. Mas no geral aqui, você teve núcleo duro prevalecendo, segundo escalão vindo logo em seguida e terceiro escalão, obviamente, completando a prova com percentuais importantes que não podem ser desconsiderados, desvalorizados, esquecidos, quando o seu objetivo é passar em concursos da advocacia pública. Aqui está a configuração dessas provas. Voltando, PB teve corte de 88, Alagoas corte de 79, Ceará corte de 66, Mato Grosso do Sul corte de 78, Goiás corte de 75, mas a quantidade de pessoas que sai da prova objetiva para a subjetiva nesses concursos diferencia de edital para edital. Vamos lá. Apenas para que você tenha uma memória visual da distribuição núcleo duro, segundo escalão e terceiro escalão, que essa divisão eu inventei há mais de 10 anos para ensinar meus alunos a estudar prioritariamente para os concursos da advocacia pública em termos de disciplina. Veja, o verde aqui na Paraíba é o núcleo duro, o segundo escalão amarelo, o terceiro escalão vermelho. Há uma priorização muito grande, 80% do núcleo duro, segundo escalão, terceiro escalão. Alagoas equilibrou um pouco a coisa, trouxe núcleo duro na maioria, mas equilibrou mais terceiro escalão, segundo escalão. Depois você tem o Ceará, que foi totalmente fora da curva,
Perceba que o terceiro escalão foi muito grande, o segundo escalão normal, mas o examinador emagreceu o núcleo duro para, nesse caso específico, ter no terceiro escalão uma quantidade de questões superior, e isso ele fez colocando 20 questões de penal e processo penal, totalmente fora da curva, essa pizza aqui nos concursos da advocacia pública. Mato Grosso do Sul, as coisas voltaram ao normal, núcleo duro verde, segundo escalão amarelo, terceiro escalão vermelho, e a PGE Goiás, a mesma coisa, normal, núcleo duro verde, segundo escalão amarelo, terceiro escalão vermelho, e no geral, mesmo com as distonâncias Paraíba e também Ceará, você tem aí, no geral, muitas questões de núcleo duro, depois segundo escalão e o terceiro escalão complementando. Isso aí é o quadro da média das 5 procuradorias. Então, na média, as coisas não fogem do que normalmente acontece. Um ou outro edital pode trazer alguma consideração específica sobre distribuição de questões, como foi o Ceará. Um ou outro edital pode trazer um núcleo duro pobre, como foi a Paraíba, que só trouxe ambiental, que acabou tendo muitas questões do núcleo duro, mas no geral é isso aí, ó. Prepondera núcleo duro, depois segundo escalão, depois terceiro escalão. Muito bem, eu quero analisar contigo agora exatamente como foi a nota de corte de cada prova, levando em consideração a quantidade de pessoas que saíram da prova objetiva e foram para a subjetiva. Então, ó, vamos lá. Na Paraíba, o primeiro colocado acertou 96 pontos. A nota de corte da prova foi 88. 88 foi a nota da pessoa que passou em 162 e foi para a segunda fase, que é o corte da prova. 162 foi o número de pessoas que na Paraíba saíram da objetiva e foram para a subjetiva. Então 88 é, nesse caso, a nota da pessoa que estava na posição 162. Perceba que a diferença entre a nota do primeiro e a nota da pessoa que está na posição 162 foi de apenas 8 pontos. O que isso nos demonstra, professor? Demonstra uma prova fácil, onde muita gente acertou muita coisa e, de fato, foi o que aconteceu. A distância do primeiro para aquele que está na posição 162, que foi para a prova subjetiva, não é tão grande, é de apenas 8 pontos. Muito bem, Alagoas, a nota do primeiro, 89. A nota do corte da prova, 79. 79 é a nota de quem estava na posição 120 e foi para a segunda fase. A diferença de notas entre o primeiro e aquele que está em 120 que foi para a segunda fase, 10 pontos. Ceará, o primeiro acertou 83. O primeiro do Ceará acertou menos do que o último que foi para a subjetiva na Paraíba. Por quê? De novo, no Ceará, o examinador jogou lá 20 questões de penal e processo penal, que é uma disciplina que está no terceiro escalão e que normalmente as pessoas não dão importância porque normalmente não caem, como caiu no Ceará, nos concursos da advocacia pública. A última pessoa que foi para a segunda fase no Ceará fez 66, na posição 150, a diferença do primeiro para a última pessoa que foi para a segunda fase, 17 pontos, significa dizer que teve gente muito preparada para a prova, ou seja, as pessoas que sabiam penal e processo penal se deram bem, acertaram muito, as pessoas que não sabiam, que é o que normalmente acontece nos concursos de procuradoria e nos alunos de procuradoria, acabaram aí efetivamente fazendo poucos pontos, o que faz com que essa nota de corte no Ceará, 66, seja bem inferior ao que nós estamos acostumados nos concursos de procurador. Jogar 20 questões em penal e processo penal no Ceará é o que explica essa diferença de pontuação. Mato Grosso do Sul, a nota do primeiro, 90. A nota do último que foi para a segunda fase, que é a posição 129,78, diferença de pontos, 12. Perceba que nesse caso, ó, 10 e 12 é justamente a média aí, 10, 11, 12 questões, a diferença de pontos entre o primeiro e o último que vai para a prova subjetiva, exatamente porque foram concursos muito próximos. Alagoas foram 120 pessoas para a segunda fase, Mato Grosso do Sul 129. A nota do primeiro 89, a nota do corte 79, então 120, a nota do 120 79, a nota do primeiro 90, Mato Grosso do Sul, muito próximo, a nota do corte 78 na posição 129, ou seja, Alagoas e Mato Grosso do Sul, concursos muito próximos em termos de pontuação, que é o que normalmente acontece, a média. Não é comum acontecer o que aconteceu na Paraíba, mas foi uma prova fácil porque o do primeiro para o 162 a diferença de pontos é de 8 pontos apenas, Alagoas é o que acontece de normal, Mato Grosso do Sul é o que acontece de normal e Ceará não acontece normalmente porque o terceiro escalão aqui do Ceará foi
pesado. Aí a gente vai para Goiás. Quem mais acertou em Goiás, 93. Quem menos acertou, 75. A diferença de pontos entre o primeiro e o último do corte, 18. Mas essa diferença é muito grande porque nós temos efetivamente aqui uma segunda fase em Goiás com 300 pessoas. Então perceba que Goiás, a diferença de pontos aqui é maior porque o espaço amostral das pessoas que foram efetivamente para a segunda fase é muito maior, é quase o dobro do que nós encontramos aqui na média dos demais. Na Paraíba, 162, Alagoas, 120, Ceará, 150, Mato Grosso do Sul, 129, Goiás, 300 pessoas fizeram segunda fase. Então, essa pontuação aqui, 75, é a nota daquele que estava na posição 300. Então, eu não posso chegar a muitas conclusões no momento em que eu tenho uma variação aqui de pessoas que vão para a segunda fase. Então, eu preciso fazer uma conta simples aqui no sentido de que eu preciso saber, na Paraíba, qual era a posição da média, ou seja, qual é o número aqui que eu posso encontrar em todas as procuradorias. O número de corte que eu posso encontrar em todas as procuradorias é o menor corte entre elas, 120 Alagoas. Então eu tenho que saber qual é a nota do 120 na Paraíba, a nota do 120 no Ceará, a nota do 120 no Mato Grosso do Sul, a nota do 120 em Goiás, para saber qual é o corte real, levando em consideração a mesma posição dessas pessoas da prova objetiva para a prova subjetiva. Ah, professor, eu tenho muita coisa para estudar, não vou fazer isso não. Não se preocupa, eu fiz para você. Preste atenção, vamos para a nota de corte médio, analisar exatamente qual é a posição média das pessoas em relação ao corte, levando em consideração as 5 procuradorias e levando em consideração a mesma posição das pessoas que saem da prova objetiva e vão para a subjetiva. A nota do primeiro não muda. 96 na Paraíba, 89 em Alagoas, 83 no Ceará, 90 no Mato Grosso do Sul e 93 em Goiás. A nota do corte médio muda, porque agora não é mais a nota do corte da prova, agora é a nota do corte da pessoa que estava na posição 120, que só vai coincidir para Alagoas porque é o menor número. Então, a nota do 120 na Paraíba não foi 88, foi 90. Então, 6 pontos diferenciam a nota do primeiro para a pessoa que estava na posição 120 na Paraíba. Isso demonstra quão fácil foi a prova da PGE Paraíba. Alagoas, a nota do primeiro 89, a nota do que estava em 120 é a mesma lá de cima, 79, porque é justamente o número médio que a gente pegou. 89, 79, 10 pontos de diferença. Aqui nós tivemos uma prova mais difícil, uma prova também que tinha um núcleo duro maior. Talvez essa seja a explicação. Ceará, a nota do primeiro colocado, 83. A nota de quem estava na posição 120, 69. A diferença de 14 pontos. Aqui, quanto maior a diferença entre o primeiro e a nota de corte da prova ou a nota de corte médio, maior a dificuldade da prova que as pessoas enfrentaram de forma coletiva. Então você tem uma diferença aí de 14 pontos no Ceará, e isso se dá justamente porque, de novo, o examinador meteu 20 questões de penal e processo penal na prova objetiva do Ceará, ou seja, no terceiro escalão, quando as pessoas normalmente não estão acostumadas com isso. Mato Grosso do Sul, o primeiro acertou 90, a quem estava na posição 120 acertou 79, mesma nota de Alagoas, a diferença aqui foi de 11 pontos entre o primeiro e a posição 120. Goiás, o primeiro acertou 93, o que está na posição 120 não acertou 75, isso foi a posição 300, mas acertou 79. Veja que 79 agora para 120 é a mesma nota de Alagoas, a mesma nota do Mato Grosso do Sul, praticamente a mesma nota em Goiás. A diferença de pontos foi 14 em Goiás, porque foi uma prova mais difícil. Isso explica a razão pela qual a diferença entre o primeiro e 120 é 14 pontos em Goiás em relação a Alagoas e Mato Grosso do Sul, porque o CESP, nesse caso, está apresentando provas menos complicadas do que as provas da Fundação Carlos Chagas, que ultimamente, pelo menos em relação a Goiás, foi melhor elaborado em termos de conhecimento jurídico e cobrou muita legislação local. Então acabou que quem acertou muita legislação local aqui foi para cima, quem não acertou tanto ficou na média normal de Alagoas e Mato Grosso do Sul, 79. Então a posição 120 nos 5 concursos teve 90 pontos na Paraíba, 79 em Alagoas, 69 no Ceará, 79 em Mato Grosso do Sul, 79 em Goiás.
Como eu disse no começo desse vídeo, Paraíba foi fora da curva, Ceará foi fora da curva, então significa dizer que se você quer passar na prova objetiva para subjetiva, a média de acertos que você tem que ter nas questões que você faz nos seus treinamentos é de pelo menos 80%. O corte real na posição 120, o corte médio, que é justamente o que você quer saber. Qual é o corte médio que eu tenho que perceber, que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que analisar para as futuras procuradorias? O corte médio aqui é 80%. Não posso levar em consideração Paraíba, não posso levar em consideração Ceará, tenho que levar em consideração as provas que foram normais, em relação ao que a gente normalmente vê nas provas de procuradoria. Alagoas, Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, o corte médio para quem está na posição 120, para todos os concursos, 90 Paraíba, 79 Alagoas, Ceará 69, Mato Grosso do Sul 79, Goiás 79. As provas ditas normais você teve 79 de corte médio para Alagoas, 79 de corte médio para Mato Grosso do Sul, 79 de corte médio para Goiás, justamente para a pessoa que estava na posição 120 em relação aos 3 concursos, por isso nota de corte médio. Então, nesse caso, não saia de casa se você não estiver acertando pelo menos 80% na média das suas questões objetivas, porque é o que você vai precisar para passar para a segunda fase. A não ser que você tenha um concurso com uma prova que permita a realização da segunda fase com muito mais pessoas do que 120 pessoas saindo da prova objetiva para a prova subjetiva. Mas se a média for essa, 120, 150, 160 pessoas, até 160 pessoas, só saia de casa se você estiver fazendo 80 a 85% de acerto nas provas objetivas para que você vá fazer prova. Se você não tiver com esse percentual de acerto nas suas questões objetivas, de 80 a 85%, não recomendo que você gaste energia, dinheiro, concentração, um final de semana para ir fazer prova nos concursos da advocacia pública. Isso eu venho falando há muito tempo, mas agora, com essas últimas provas, eu tenho condições de provar, mostrar efetivamente qual o percentual que você precisa para enfrentar com dignidade intelectual, ou seja, com chances reais de passar as provas objetivas da advocacia pública. Você tem que estar acertando pelo menos aí 80% a 85% das questões. 85% para ter uma margem de segurança em relação a estar na prova subjetiva dos concursos da advocacia pública. Se a sua prova objetiva tiver aí um corte da prova objetiva para a subjetiva, se o seu edital tiver um corte da prova objetiva para a subjetiva, na média aí entre 120 e 150 pessoas. Se for mais do que isso, a tendência é que esse corte aqui seja um pouco menor. Mas entre 120, 150, até 160, 170 pessoas é 80% da prova que te garante aí na segunda fase do concurso da advocacia pública, levando em consideração as últimas procuradorias de Estado. Se a gente for para a Advocacia Geral da União, a coisa muda um pouco. Depois eu trago um vídeo sobre os cortes da Advocacia Geral da União, analisados dessa forma aqui, mas eu já tenho aqui no canal 4 aulas sobre tudo o que eu sei sobre como passar nos concursos da Advocacia Geral da União, onde eu explico como funcionam os cortes das carreiras da AGU e dos seus respectivos concursos. Muda um pouco porque a estrutura da prova é diferente, mas para as provas objetivas a resposta é essa aí, pelo menos 80 a 85% das questões objetivas nos seus treinamentos. Bom, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.